Primeiro motivo, né? O primeiro ponto que a gente tem aí que traz esse desânimo, essa desmotivação de continuar. Sobrecarga de trabalho e desequilíbrio da vida pessoal. O que acontece? Muitas vezes eu tenho dificuldade de desligar, né, das atividades do dia a dia. Então, por mais que eu não esteja na fábrica depois do horário, eu acabo não desligando dos problemas da fábrica. E aí eu chego em casa, eu quero falar de fábrica, no final de semana eu encontro os amigos, eu quero falar de fábrica, tô na rua, encontro com alguém, o papo é só fábrica. Ninguém aguenta isso, né? Ninguém aguenta viver com uma pessoa que só sabe falar de fábrica. Se você não está sabendo falar de outra coisa, cuidado, né? Precisa rever isso aí, porque realmente você está não desligando da sua função. Então, muitas vezes, não é só a sobrecarga do ponto de vista de, eu tenho que fazer mais horas, ou eu estou fazendo mais horas. Muitas vezes é a sobrecarga de você não desligar. E isso afeta muito o quê? Você vira uma pessoa chata, não tem outro assunto, as coisas não ficam boas dentro do seu ciclo pessoal, né? Que se é com a esposa, com o marido, ou se é com os filhos, ou se é com os amigos, pai, mãe. Então a gente precisa entender que não é só sobrecarga e desequilíbrio na vida pessoal quando você tem que ficar fazendo hora extra, não. Porque isso é um ponto. Fazer as horas extras, ficar mais tempo dedicado à empresa, é um ponto. Mas e aquela pessoa que não desliga? Então, isso é um ponto que realmente traz um desânimo muito grande. Porque você passa a afastar as pessoas, ninguém quer mais conversar, não é uma presença agradável, então, muito cuidado com isso. Segundo ponto é falta de reconhecimento. Aline, eu sou desvalorizado, estou desvalorizada, não sou reconhecida, não sou recompensado, me dedico muito e aí a coisa não acontece. É aquela história de olhar para a estrada, né, ou olhar para o caminho e enxergar se você está no ponto realmente que gostaria. Se falta muito para chegar, se não falta. Então, é saber o que está faltando da sua parte para que você realmente consiga ser reconhecido. E muitas vezes saber fazer a análise certa, ou seja, eu estou fazendo a entrega correta, só que eu não estou sendo valorizado naquele lugar. Também saber ver isso é muito importante. Saber olhar para o ambiente que você está e saber se ali você vai ser valorizado ou não, também é bem importante. Então tem que saber ter esse cuidado para olhar para as duas situações. O que falta para você chegar lá e o que a empresa realmente vai conseguir te entregar sobre isso. Terceiro ponto, ambiente tóxico. E aí, quando eu falo de ambiente tóxico, eu não estou falando aqui de assédio, etc., né? Coisas do tipo. Eu estou falando de conflito, fofoca, falta de colaboração, e isso vai só minando a relação das pessoas e o resultado não acontece. Como que eu vou colaborar? Como que eu vou ser vai ter colaboração, cooperação entre as áreas, se eu sei que a área comercial se acaba de falar da área de produção, que o gestor de RH se acaba de falar mal do gestor de estoque, e por aí vai, né? Estou citando alguns exemplos, mas a fábrica inteira pode estar envolvida nisso. Então, o resultado não vai acontecer, o clima organizacional péssimo, né? Ou seja, você está num lugar que terrível, você não sabe a hora que você sai de um lugar se a pessoa já está falando de você, e isso vai simplesmente minando a relação total. E isso também é tóxico. Não é só as pessoas, né, serem desrespeitosas e tudo mais. Aquele ambiente de fofoquinha, de conflito, competiçãozinha besta, também é um prato cheio para a gente ficar desanimado. Eu não sou reconhecido porque aqui o pessoal só reconhece os que são puxa-sacos, aí vem toda essa história, né? A gente fala bastante aqui também. E pior de tudo, né? Como que você está se relacionando e se posicionando nesse meio, né? Nesse cenário. Como você se posiciona faz toda a diferença, né? Se você sabe ou não lidar com esse tipo de situação. Quarto ponto, falta de autonomia. Então, se você toma decisão, você é criticado. Se você não toma decisão, você também é criticado. Então, tem situações em que a gente vai tomando decisão e a coisa não acontece, né? Você é
criticado, chamado a atenção, você começa a ficar com medo. Ah, não vou fazer isso mais não, porque fulano chama atenção, fulano não gosta. Aí você vai ficando sem autonomia, simplesmente com medo de tomar decisão, ficando mais com dois pés atrás, né, que a gente costuma falar, vai deixando de buscar e conquistar essa autonomia, aí você vai dando passos para trás, né? Então, esse é um ponto também que traz um desânimo, uma desmotivação muito grande no nosso dia a dia da fábrica, né? Metas irreais e falta de recurso. Esse é o quinto motivo, né? Ah, a meta é impossível de ser batida. Ah, eu não tenho os recursos que são necessários. Ah, eu precisava de mais pessoas, ou precisava de tais recursos. Quando a gente simplesmente olha para a meta, então tem dois aspectos. Eu olho para a meta e olho para as condições atuais. Eu aprendi que a gente não discute meta, a gente discute recursos. Mas eu também posso discutir a meta em função de saber ou de ter certeza de que os recursos serão aqueles que estão ali. Então, meta e recursos, eles têm que estar alinhados. Eu não posso pedir uma meta que não seja alcançável naquelas condições atuais. Só, gente, que não é achismo, não. Tem formas corretas de você comprovar isso. Tem formas certas de você mostrar que isso é possível ou não é possível. Né? Não é, eu acho que eu preciso de mais coisa. Primeiro que gestor não tem que falar que acha. Né? Porque tem que ter embasamento, tem que ter argumento, tem que ter formas corretas de entregar essa informação. E aí, sabe o que acontece com a gente? A gente meio que fica lá, empaca. Aqui em Minas a gente fala, empaca igual um burro, fica de bico, né? Faz bico, fica resistente, por quê? Ah, essa meta eu não vou alcançar mesmo, então larga a mão. É a postura de gestor, né? E aí a gente vai minando cada vez mais a nossa postura de gestão, a nossa credibilidade, e isso vai trazendo aí uma espiral sem fim. Sexto item, falta de oportunidade de crescimento. Essa eu escuto bastante aqui também. Não vê a oportunidade de crescer na carreira, só acontece com as pessoas, né, queridas lá da direção. Só, gente, que eu falei isso se não me engano, na live passada. Oportunidade vem disfarçada de desafio. Oportunidade vem disfarçada de problema. Para quê? Para que eu possa resolver, mostrar que eu sou capaz, que eu sou competente, que eu sou responsável, que eu tenho habilidades e responsabilidades e credibilidade para poder resolver o problema. Na fábrica, o que a gente mais faz é resolver problema. E eu já ouvi isso, né? Que bom que a gente tem problema, porque se não tivesse, a gente não teria que estar ali como gestor. Então, oportunidade de crescimento, e aí nós vamos ver, né, que eu quero trazer algumas soluções, justamente o que nós temos que fazer para poder criar essas oportunidades de crescimento. O sétimo motivo, né, que traz aí esse desânimo, essa falta de vontade de querer continuar na fábrica e tudo mais, são as muitas mudanças e incertezas. Agora, tem uma coisa, principalmente mudanças de diretoria instável, isso gera muita ansiedade mesmo. Né? Você está trabalhando com diretores que cada hora está de um jeito, né? E aí eu não estou falando de instabilidade emocional, porque instabilidade emocional você decide ou não conviver com pessoas que são assim, né? Não dá para falar assim, meu gerente cada dia ele está de um jeito, um dia ele está de boa, outro dia está insano, e se é alguma coisa emocional, ou você decide que vai conviver com isso, ou você realmente vai buscar outro lugar. Porque você não vai trabalhar emocionalmente ele, ou ela, né? Você vai trabalhar com as instabilidades e mudanças do negócio, as instabilidades e mudanças das estratégias de negócio, de produção. Isso são as instabilidades que você vai lidar e precisa estar preparado para elas. Agora, instabilidade emocional não é a nossa vibe, não é a nossa praia. Então, ou você decide que vai conviver com isso, ou você decide que não quero conviver com isso, não tenho condições de conviver com isso, vou buscar outro tipo de oportunidade. Agora, quando você tem dificuldade, quando a gente, né, me coloco sempre no lugar, porque na condição de consultora, de gerente de operações, que já fui, isso já aconteceu comigo. Quando a gente tem dificuldade, tem insegurança
de não saber lidar com as mudanças, não saber lidar, não saber se adaptar às mudanças, que é o ideal, né, nesse caso, a gente precisa buscar ajuda. Eu falo que uma das maiores escolas que eu tive na vida foi a época de pandemia. A época de pandemia era assim, a gente ia para a fábrica e não sabia exatamente o que ia fazer naquele dia. Quem viveu dentro da indústria de 2020 a 2023, né, trabalhando dentro de gestão industrial, sabe o que eu estou falando. Era você acordar e falar assim, o que eu vou fazer na fábrica amanhã? Hoje, né? É acordar e se encaminhar para o trabalho e falar assim, o que eu vou fazer na fábrica hoje? Então, quem passou por isso viveu na pele que é instabilidade, o que é pensar um dia de cada vez, né? Isso trouxe um aprendizado muito grande, mas para quem tinha ajuda, preparo e estava sendo conduzido, isso foi um aprendizado muito maior. Agora, teve gente que teve que bater cabeça, infelizmente, e perder muito, né? Em termos de produtividade, de materiais, etc, etc, porque não tinha preparo, não tinha acompanhamento, não tinha conhecimento. Então, a gente precisa buscar ajuda. Se eu tenho uma dificuldade de me adaptar às mudanças, eu preciso buscar ajuda para me adaptar a isso, porque a única certeza que a gente tem na indústria é de que tudo vai mudar o tempo todo. Por mais que nós tenhamos aí padrões, processos, etc, etc, mas mudança de cenário acontece todo santo dia. É um cliente que pediu uma urgência para entregar, tem que passar um pedido na frente, aí a gente fica quase louco porque o PCP já está todo organizadinho com a programação de produção, mas a gente vai ter que fazer porque é um faturamento importante para a empresa. É saber lidar com mudança. E aí a gente vai sabendo lidar com isso do jeito certo, diminuindo os riscos, diminuindo as perdas. É assim que a gente tem que se adaptar. Né? Então, esses são os 7 tipos, né, ou motivos que são os mais comuns